Olá, pessoal. Agora, né, a parte do segundo bimestre, a gente falou bastante sobre a função de alguns nutrientes, né, absorção, difusão, transporte, interceptação radicular e fluxo de massa. Eu não abordei isso na prova porque eu achei mais interessante a gente focar sobre os nutrientes em si. Lembrando que grande parte deles eh, são fundamentais para o desenvolvimento das plantas e o tiro era curto, a gente abordou de forma sucinta, né, a questão das absorções, tanto via foliar quanto via radicular, o que deve ficar claro que sempre a gente deve recomendar grande quantidade e a quantidade correta via raiz, que a planta ela tem muito mais eficiência na absorção radicular. A absorção foliar ela não é uma absorção ruim, ela é uma absorção que ocorre de forma ok, porém ela não substitui, né? Então a gente tem que fazer base, uma boa base, para a partir dela, se houver necessidade, algum tipo de correção ou suplementação via foliar, dependendo do estágio de desenvolvimento. Lembrando que as plantas, dependendo da espécie, ela tem aquele pico, né, de absorção de determinados nutrientes, o que a gente chama de curva de absorção. Então, para o futuro de vocês aí, quando vocês estiverem trabalhando com nutrição mineral de plantas, e forem questionados a respeito da melhor fase de aplicação dos nutrientes, vai depender de qual tipo de nutriente, qual espécie das plantas que vocês estão trabalhando. E isso está disponível aí na bibliografia do Malavolta, né, o grande pai da nutrição mineral de plantas, e disponível hoje muito facilmente na internet para vocês fazerem a pesquisa e a consulta de vocês. Bom, a primeira questão eu quis abordar uma definição clássica a respeito dos nutrientes, né? Quais são os essenciais, os úteis e os tóxicos, o que eles representam e um exemplo. Uma questão simples, né? Essa prova foi bem simples. Eu quis abordar para vocês as questões que devem estar na ponta da língua. Então, essenciais são aqueles que a planta precisa para completar o ciclo, né? Eu dei o exemplo do nitrogênio, mas são todos os macros e os micronutrientes. É necessário, são essenciais. E eles são essenciais por quê? Eles são essenciais porque a partir do momento em que falta um, né, o barril lá do Liebig, se eu tenho um em grande quantidade e outro em falta, não adianta, eu preciso ter o equilíbrio. Na vida tudo é um equilíbrio, né? A gente tem que ter o equilíbrio entre a parte profissional, pessoal, espiritual, corporal, né, físico e etc. Úteis. Eles não são essenciais. Sem eles, a planta vai completar o ciclo. Mas a presença é capaz de contribuir crescimento, produção ou a resistência de pragas e moléstias. Por exemplo, o silício. Eu acho que o silício é o grande representante aí da categoria, porque o silício ele é muito interessante na pesquisa em relação à parede celular. A gente tem, né, nas rochas que os silicatos são os minerais mais presentes na crosta terrestre para a formação das rochas. E configurando, então, grande capacidade física na absorção da parede celular da planta, então ela é interessante, ele é útil, não é essencial, tá? Existem algumas culturas que têm a necessidade do alumínio e outras com o sódio, né, como eu disse para vocês na aula. Mas eles não são essenciais. O alumínio e o sódio, dependendo da concentração, podem se tornar tóxicos, que é o nosso próximo tópico. Tóxico é o quê? Quando eles são prejudiciais à planta e não se enquadra nas classes anteriores. Por exemplo, quando a gente fala do chumbo. O chumbo é um metal pesado, tá? Qual o grande problema da utilização do lodo de esgoto como adubo hoje? O grande problema ele está relacionado exatamente a quê? Ele está relacionado aos metais pesados, oriundos do lodo de esgoto, como uma escória, né? Como um resíduo. Os metais pesados eles são prejudiciais às plantas, certo? Então, eu dei um exemplo aí do chumbo. Segunda questão.
podem ver que foi uma prova em que eu quis abordar questões bastante abertas para dar margem a vocês discutirem com as suas próprias palavras. Lembrando que o que eu estou falando em relação à correção da prova é subjetiva. Tem que ser abordados todos esses critérios. Porém, cada um tem um jeito de escrever. Eu posso ou não considerar, dependendo do entendimento. Assim como na vida. Né? Vocês são questionados a respeito de algo e, dependendo da resposta de vocês, vocês podem ou não ser questionados. Vamos lá. Vocês, né, um agrônomo, ao ser chamado em uma lavoura, observar um problema, pode se deparar com diversas situações. Como ele vai conseguir, ou vocês vão conseguir distinguir se o problema em questão é uma indicação de deficiência nutricional ou não, né? Aí apresento os possíveis eventos que poderiam ser confundidos com deficiência nutricional. Pessoal, os 3 principais critérios que nós levamos em consideração para fechar um diagnóstico como deficiência nutricional, claro, isso antes de fazer o quê? Uma análise foliar, levar para laboratório, e mesmo porque não vai dar tempo. Né? Quando a gente já tem a diagnose foliar ali do problema, a gente já sabe que o problema já está instalado e muito dificilmente revertido sem algum tipo de consequência. Mas a principal característica é que ela vai ser uniforme. Ou numa linha que de repente caiu menos adulto. Mas por que uniforme? Porque onde numa área você esqueceu de recomendar corretamente, ou fechou a caixa ali, não sei, também pode ser operacional o problema, mas vamos supor que foi recomendado errado. Para todas elas vai estar assim. Então, todas elas vão estar de uma forma uniforme, e não em reboleira. Reboleira é o quê? É um redondinho mesmo, que a gente observa no campo. E isso é mais característico do quê? Praga, doença, nematóide e compactação. O gradiente de coloração. Se vocês lembrarem nas nossas aulas, vocês vão observar que quase todos, ou grande maioria das deficiências apresentam uma diferenciação na coloração. Ou uma clorose, ou uma necrose, ou uma clorose na internervura, né, que a nervura fica aparente e o limbo foliar fica mais claro. Então, geralmente, esse gradiente de coloração na planta já dá essa indicação. E é simétrico. Geralmente, o que acontece de um lado da planta, numa folha de um lado, acontece do outro. Tá? E quais são os outros eventos? Doença, pode apresentar necrose ou até mesmo falta da coloração, compactação, nematóides e pragas, tá, pessoal? Compactação é o quê? É a ineficiência na raiz, por questões físicas de solo, de absorver o nutriente, água e nutriente. Então, o sintoma é de deficiência. O nematóide é muito próximo à compactação, porque o nematóide ele atinge o sistema radicular. Então, ele evita ou impede que a planta absorva. Então, como que eu vou descobrir qual que é um, qual que é o outro? Primeiramente, antes de fazer qualquer tipo de implantação de cultura, é interessante a gente diagnosticar pontos de compactação na área. Segundo, a análise de solo, ela deve envolver glebas ou talhões. A gente não deve fazer generalizado. Se eu vejo que tem diferenciação na coloração do solo, topografia, e não fazer talhões muito grandes, né? A gente não recomenda talhões muito grandes, acima de 20 hectares, exatamente por esse problema, porque vai mudar. Bom, essa é a questão 2. Questão 3. Eu quis trazer essa questão para vocês descreverem os sintomas, né? Claro que a gente não tem, aqui existem diferenciações em relação aos sintomas, dependendo da cultura. Mas, no geral, né, eu pedi do cálcio, do zinco, do cobre, do enxofre e do manganês. O cálcio e o boro são principalmente os elementos mais imóveis da planta. Né? Então, o cálcio, o que a gente tem? A gente tem que o cálcio ele é muito ativador enzimático, parede celular. Então, a gente tem que o sintoma é um pequeno desenvolvimento do sistema radicular, podridão nos frutos e folhas novas. Esse é o cálcio. Tá?
Você tem também, nas folhas novas, você observa essa necrose, né? Observa uma clorose nas folhas novas. Por quê? Ele não é móvel. Então, quando a planta emite uma folha nova, ele não vai tirar da folha velha para levar para a folha nova. Não vai translocar no floema. Ele vai atingir já na folha nova. O zinco. O zinco, ele no estágio inicial, ele tem um leve perda, né, da cor verde nas folhas novas. Já no estágio agudo, a clorose nas folhas e folhas pequenas. Ele também tem uma característica de lanceolar as folhas. Ele deixa as folhas mais finas, né? E um crescimento pequeno entre os internódios. O cobre, pontos necróticos nas folhas novas. Esses dois, tanto o zinco quanto o cobre, eles são parcialmente imóveis, então eles dão mais sintomas em folhas novas. Não são tão móveis no floema, né? Mas tem uma pequena mobilidade. O enxofre, por participar aí, né, das moléculas de aminoácidos, como as cisteínas, né, as metioninas, as cistinas, desculpem, ele vai dar problema em relação é precursor também de proteínas, então ele vai dar um amarelecimento, né, uma clorose generalizada nas folhas, principalmente nas novas. Eles costumam dizer, os autores, que é muito próximo à deficiência do nitrogênio. O que diferencia um do outro é exatamente a localização, porque o enxofre é uma clorose uniforme nas folhas novas e o nitrogênio já nas folhas velhas, pela mobilidade no floema do nutriente, certo? E para fechar, né, não tão comum, o manganês, ele vai ter uma característica de um reticulado grosso das nervuras nas folhas novas e uma clorose internerval. Ele é bem confundido com o magnésio, mas o magnésio ele é mais móvel, né, então vai ser nas folhas velhas. Na quarta questão, era para vocês completarem quais os nutrientes. Então, o composto de aminoácidos, proteínas, aminas, proteínas, puriminas e pirimidinas, a gente tem aí o nitrogênio, né? O fósforo, ele é um composto dos ésteres, dos nucleotídeos, ácidos nucleicos, coenzimas e os fosfolipídios, lembra? A gente tem as membranas dos lipídios, os fosfolipídios da membrana plasmática, né? Tem o fósforo. O potássio é função abertura e fechamento dos estômagos. Então vai ter a síntese e estabilidade, né, das proteínas, relações osmóticas, síntese de carboidratos. O cálcio é função do enzima, parede celular e permeabilidade, certo? E o magnésio é o composto principal da clorofila. Também tem uma função de ativação enzimática e fotossíntese, tá joia? Com relação à função dos nutrientes, são diversas, mas essas são as principais. Agora, a quinta questão também, ela era uma questão bem subjetiva e eu vou avaliar muito o que cada um conseguiu compreender da disciplina. Então, o que tem a ver essa figura? Primeiramente, vocês precisam falar a respeito da fotossíntese, a função dela. Qual que é a função da fotossíntese? A função da fotossíntese é captar a luz, o CO2 e a água e transformar isso em energia. Essa energia vai ser quebrada e vai entrar num ciclo de respiração celular e a partir daí vai ter a formação, então, né, dos carboidratos, aminoácidos, proteínas e os nutrientes entram nisso. E as relações estão exatamente nessa bioquímica e na fisiologia da planta. Então, se vocês explicaram esse contexto a respeito da figura, está correto, né? Macronutrientes, quais são? Quais as funções deles? Os micronutrientes, quais são as funções deles? A relação com a fotossíntese. Como isso vai contribuir no crescimento celular, como isso vai contribuir no crescimento vegetal e a relação entre eles. E por fim não, na sexta questão é a relação alternativa incorreta de como esses nutrientes são absorvidos. Então a gente tem que principalmente o que a questão errada, né, é a E, porque o P2O5 é como eu falo para vocês, ele
é o que a gente encontra na adubação. O como é absorvido na planta, ele é por um ácido, fósforo, né? Fosfato, um ácido fosfático. Então, ele é absorvido como H2PO4, como um ânion, e não como P2O5, tá joia? Como um óxido. Os demais nitrogênio vai ser por amônio e nitrato, potássio é pelo íon, é iônico, né? Uma absorção iônica, o potássio, magnésio e o cálcio, as bases. E o sétimo, lendo, né? Os sintomas de deficiência aparecem primeiramente nos órgãos mais novos. Vamos fechar então os que são móveis. E regiões de crescimento. Opa, gente, falou em região de crescimento aí, ou é cálcio ou é boro, tá? Só que aí a gente tem a gema terminal, né? A redução do tamanho, deformação, pessoal. Deformação caracteriza boro, tá? Então era isso. A prova não ficou difícil. Creio eu que a maioria tenha conseguido trabalhar. Faltou algumas questões a serem abordadas, com toda certeza. Eu espero que vocês tenham aproveitado a disciplina assim como eu aproveitei. Para mim foi muito produtivo, foram aulas muito boas. A turma participou bastante, teve questões, teve foto, teve interação, trabalhos. Vocês conseguiram captar, no meu ponto de vista, qual era o objetivo principal, né? A gente vai fechando esse semestre com essa prova, com essa avaliação, lembrando que é uma disciplina de extrema importância para a formação do engenheiro agrônomo. Leiam, comprem livros, estudem sobre essa parte, porque é muito pouco tempo que temos em sala para uma grande importância que temos aí na vida profissional. Eu deixo aqui o meu carinho, o meu agradecimento, a minha gratidão por esses dias que passamos juntos. Lembrando que sinto muita saudade de cada um de vocês, da nossa sala de aula. Eu nunca fiquei nesses últimos 4 anos tanto tempo sem entrar na sala de aula, pelo menos 6 vezes por semana, né, fora as férias, e eu sinto muita falta. Que isso passe logo, que a gente logo consiga se encontrar. Se cuidem, pessoal. Um abraço forte e é isso.